Olá para você que me acompanha aqui no canal. Hoje eu tenho a grande alegria de analisar o filme brasileiro Ainda Estou Aqui, de 2024. Mas enfim aqui estou. Uma das coisas que mais me incomodou desde quando eu comecei esse projeto, lá em 2017, foi a quantidade quase nula de filmes brasileiros já indicados ao Oscar ao longo dos tempos. Sempre foi muito desagradável para mim, como brasileiro e também como cineasta, constatar que a nossa presença no maior evento do cinema mundial quase sempre aconteceu mais por acaso do que por um processo estratégico de consolidação internacional do nosso cinema. Qualidade, talento, grandes histórias e potência narrativa nunca faltaram, mas havia essa lacuna a ser preenchida que outros países, até muito próximos da gente, já tinham conseguido anteriormente. E foi justamente por isso que eu não consegui segurar a emoção no momento em que Ainda Estou Aqui foi confirmado como um dos indicados a melhor filme de 2024 pela Academia. I'm still here, nominees to be determined. Fazia muito tempo que eu não via uma mobilização tão grande da sociedade brasileira em torno de um filme. Ainda Estou Aqui virou assunto na internet, nas redes sociais, nos programas de TV, nos podcasts, nas rodas de amigos e nas mesas de bar. E tudo isso no meio das festas de final de ano, que naturalmente dispersam a atenção das pessoas. Até o momento, fevereiro de 2025, o filme já acumulou mais de 5 milhões de espectadores apenas no Brasil, que garantiram uma arrecadação superior a 85 milhões de reais, a quinta maior da história do cinema nacional. Essa trajetória vitoriosa começou no prestigiado Festival de Veneza. Foi lá que no dia 1º de setembro de 2024 a produção fez a sua premiere internacional, seguida por um caloroso aplauso do público. E pode até parecer besteira, mas esse primeiro impacto positivo nos grandes eventos internacionais é decisivo para os rumos que o filme vai tomar na sequência da temporada. Vale lembrar, por exemplo, que lá em Veneza mesmo, o aguardado Coringa Delírio A2 também fez a sua estreia e, por causa do impacto negativo, enterrou as suas chances de voar mais alto. Veio a cerimônia de premiação e um primeiro indício forte de que o filme ainda tinha uma gloriosa trajetória à frente. O prêmio de melhor roteiro, vencido por Murilo Hauser e Heitor Lorega. Nessa altura do campeonato, a Sony Pictures Classics já tinha acertado um acordo de distribuição internacional com os produtores. Would like to dedicate this award to Eunice and all the Paivas that let us step into their lives and into their home and allowed us to tell the story. This is not just a family story, it's the story of Brazil as well. So it has been an extremely huge honor to be part of this film. Thank you everyone that was involved in it, and this is for all of us. A partir daí veio uma forte estratégia de campanha focada principalmente nos Estados Unidos, que impulsionou a produção entre os membros da academia e culminou em 3 históricas indicações ao Oscar: melhor filme internacional, melhor atriz para Fernanda Torres e melhor filme do ano. Fazia 26 anos que o Brasil não era indicado nas 2 primeiras categorias, desde Central do Brasil. E em relação à melhor produção do ano, o hiato era ainda maior. A única experiência anterior tinha acontecido em 1985, com O Beijo da Mulher-Aranha, de Hector Babenco. E naquele caso, o filme tinha boa parte da produção dividida com os Estados Unidos. Era quase todo falado em língua inglesa e com uma temática que estabelecia conexões bem menos contundentes com a cultura brasileira. Ainda Estou Aqui recupera um momento dramático da história política do Brasil sob o prisma da família Paiva. Em 1971, o engenheiro e ex-deputado Rubens Paiva é abordado em sua própria casa no Rio de Janeiro por agentes do Estado brasileiro. Ele é levado para um interrogatório a mando das Forças Armadas, enquanto homens à paisana permanecem na residência da família. No dia seguinte, é a vez da sua esposa Eunice e também uma das filhas, Eliana, com apenas 15 anos de idade, também serem conduzidas e interrogadas ao longo de alguns dias. Uma grave violação das liberdades individuais e do Estado Democrático de Direito em um período no qual o Brasil passava por uma ditadura.
Dias mais tarde, a Eunice volta para casa e reencontra todos os seus filhos por lá, mas não consegue nenhuma notícia do marido. Manchetes falsas são publicadas nos jornais afirmando que ele teria fugido. Os instrumentos jurídicos do advogado se revelam inócuos e a vigilância em torno da casa segue. O que era uma vida confortável em um dos bairros mais nobres do país torna-se um pesadelo, desafiando a Eunice como nunca antes em sua vida. Uma realidade comum naquela época, como bem lembra Fernanda Torres nessa entrevista concedida à imprensa brasileira. Um Estado autoritário é uma solução boa? Ou um Estado autoritário cria esse tipo de distopia quando você suspende os direitos civis, que é ruim para todo mundo? Eu tenho certeza que as Forças Armadas brasileiras têm um profundo sentimento de vergonha pela maneira como agiram. Eu tenho certeza disso. E eu tenho certeza que negar também a essas famílias um esclarecimento sobre onde estão os nossos mortos é muito difícil. Então, para não cairmos de novo nisso, não é melhor a gente não namorar com o autoritarismo? E o filme propõe isso através de uma família que poderia ser a sua, a minha, de qualquer um. Em uma realidade politicamente polarizada, é natural que parte do público rejeite o filme por sua crítica explícita ao governo militar iniciado em 1964. Mas é importante lembrar que a arte e a cultura, assim como a política, estão calcadas na visão de mundo dos seus criadores. Existe sim um posicionamento ideológico por trás de cada plano, cada diálogo e cada enquadramento. E tá tudo bem, é da natureza dessas coisas. Faz parte do processo de liberdade criativa, é intrínseco ao processo de criação e não diminui em absolutamente nada os seus méritos qualitativos. Nesse sentido, é ponto pacífico entre críticos e estudiosos da área que Ainda Estou Aqui é uma das melhores realizações do cinema brasileiro nesse século XXI. Eu mesmo coloco ele na minha lista de preferidos de todos os tempos entre as produções nacionais. E um primeiro motivo que sustenta essa afirmação é o próprio roteiro. Mais do que o desafio de se transportar uma história verídica para o formato do cinema, esse é um texto cuidadosamente construído para envolver, emocionar e manter a expectativa do espectador em alta. As primeiras imagens transportam o espectador para a realidade de uma família comum vivendo as delícias da Zona Sul carioca, mas também sendo testemunha da movimentação incômoda da sociedade. A cena da Blitz com os jovens no túnel, logo no início, é o símbolo dessa constatação de que nem tudo ia bem. Ainda assim, as cenas seguintes reforçam o elo de amor e companheirismo entre o casal e os filhos, o que torna a condução para o interrogatório um ponto de virada dramático. Dali para frente, a sensação de que as coisas não estavam muito boas tornam-se parte do cotidiano da Eunice, que assume o protagonismo tendo que se equilibrar entre as responsabilidades de manter uma família e buscar informações do marido. Vai embora! Sai daqui, vai embora! Sai! O elemento mais poderoso da história é a humanidade. Muito mais do que um símbolo contra o autoritarismo, a Eunice Paiva é a representação da força e resiliência feminina frente às adversidades. Ela está a todo momento tentando equilibrar pratos, mantendo a sua própria sanidade mental, blindando os seus filhos das informações mais sensíveis, buscando a verdade e resistindo como é possível. A Eunice é uma guerreira, largada à própria sorte da noite para o dia e vítima de uma injustiça contra a qual ela tem pouquíssimas ferramentas de resistência. O público se encanta pela personagem por causa da sua força, determinação e coragem. E é também por esse motivo que o filme agrada não só os brasileiros, emocionados por causa do pano de fundo histórico, como também as plateias internacionais. O verdadeiro Rubens Paiva nasceu na cidade de Santos, foi eleito deputado federal em 1962 e cassado 2 anos mais tarde por causa do ato institucional número 1. Sua prisão aconteceu sob a acusação de apoio a subversivos e exilados políticos da época. Oficialmente ele foi dado como desaparecido e as circunstâncias da sua morte foram esclarecidas apenas no ano de 2014, através da Comissão Nacional da Verdade. Seu filho mais novo é Marcelo Rubens Paiva.
escritor e dramaturgo que ganharia destaque com o livro Feliz Ano Velho, uma das obras mais vendidas do mercado literário brasileiro da década de 1980. Ele lançou o livro Ainda Estou Aqui no ano de 2015 e atuou como ativo colaborador do processo de realização do filme. Essa exatidão da realidade é algo que salta às telas, e ele inclusive filmou em película, coisa que pouca gente faz, o que deu um trabalho desgraçado. Além da captação das imagens ter sido feita em película, que confere esse nível superior de realismo às cenas, é impressionante ver o cuidado na recriação dos cenários e ambientes. Perceba a quantidade de veículos de cena utilizados, os detalhes dos ambientes externos e a cenografia da casa da família Paiva. Conseguir o resultado que se vê na tela depende de uma complexidade altíssima, possível de ser atingida apenas com uma equipe ampla e dedicada. A trilha sonora é recheada de canções lançadas por ícones da MPB e da Tropicália, que naquela época também foram perseguidos e censurados pelo governo brasileiro, como Tom Zé, Erasmo Carlos, Caetano Veloso e Os Mutantes. E o grande maestro de todos esses departamentos artísticos é o diretor Walter Salles. Me impressiona muito a sensibilidade das cenas, o tom acertado e o cuidado que ele teve na abordagem do tema. Ele não dirigiu um filme sobre a ditadura militar, e sim sobre uma família cujas rédeas são assumidas pela matriarca. Salles é um dos maiores nomes em atividade do cinema brasileiro e contribuiu enormemente para a campanha de Ainda Estou Aqui rumo ao Oscar, até pela experiência que ele já tem nesse assunto. Vale lembrar que em 2004 o seu Diários de Motocicleta foi indicado a 2 Oscars e venceu na categoria de melhor canção. E em 1998 todos nós brasileiros lembramos com carinho de Central do Brasil. Na época, a mobilização popular em torno do filme foi semelhante à atual, com as pessoas se reunindo ansiosas em frente à TV para torcer pelo filme e pela atriz Fernanda Montenegro. Aliás, a grandiosidade de uma das maiores damas da dramaturgia brasileira é algo inexplicável. Ainda que o roteiro reserve apenas um pequeno momento para ela, já no final, é ali que acontece um dos planos mais marcantes de toda a história. E é sempre bom lembrar, ela está atualmente com 95 anos de idade. Por mais que eu queira buscar palavras para expressar o que eu tenho dentro de mim nesse momento, ou mesmo na vida, não tenho. É só sentir. É só dizer isso. É sentir. De repente, há um filme como esse, há uma história como essa, uma mulher como essa, uma família como essa. Por posição do Walter, minha filha assume essa personagem. Eu sei que isso trouxe para ela uma outra dimensão, porque ela tinha dentro dela uma personagem extraordinária que ela faz de uma forma transcendente. Então, por mais que eu queira falar, eu não dou conta da minha emoção. Essas palavras foram ditas pela Fernanda Montenegro na exibição que aconteceu no Festival do Rio 2024, com a presença de toda a equipe. Vocês viram na imagem o Celton Mello, que faz o Rubens Paiva, e principalmente a Fernanda Torres, que é um dos pilares de sustentação do filme. O cuidado, a sensibilidade, a emoção e o profissionalismo fazem da interpretação dela um dos trabalhos mais poderosos do cinema em 2024. E eu não falo aqui como brasileiro, mas como crítico de cinema mesmo. A construção de Eunice Paiva no filme passa necessariamente por um processo de entendimento, imersão e muito estudo da Fernanda, que transmite emoção ao público de forma ímpar. O Brasil inteiro veio abaixo quando ela confirmou o prêmio de melhor atriz de drama no Globo de Ouro e vibrou ainda mais com a confirmação da vaga ao Oscar em um dos anos recentes mais competitivos dessa categoria. É a segunda vez que uma atriz brasileira conquista esse feito e quis o destino que fosse a filha da primeira indicada, 26 anos mais tarde, pelas mãos do mesmo diretor.
Fernanda Torres é um patrimônio nacional não apenas por esse filme, mas pela constante presença dela em produções cinematográficas de grande relevância. Na edição 1986 do Festival de Cannes, ela venceu o prêmio de melhor atriz pelo filme Eu Sei Que Vou Te Amar, de Arnaldo Jabor, o que já sublinhava a sua qualidade mesmo muito jovem. E independente do resultado na premiação da Academia, ela já fez história com as suas marcantes participações na mídia e nos eventos internacionais da temporada de prêmios. I'm afraid to go back. Really. Because I need to rest. You know, you are like the final task. Oh, I am a task? Oh, you are a task. Because That's what my if I wife can says, yeah. make it here, I can make it anywhere. Ainda Estou Aqui é uma coprodução internacional majoritariamente brasileira, assinada por Maria Carlota Bruno e Rodrigo Teixeira, dois nomes experientes no ambiente internacional dos grandes eventos de cinema. Não houve dinheiro público na realização da obra, com as responsabilidades divididas entre vários realizadores. Mas o mais importante de tudo é que o Brasil volta a se orgulhar do seu cinema a partir desse filme. Uma obra poderosa, de excelência, com penetração internacional e linguagem universal. Um exemplo singular de como essa atividade pode e deve ser motivo de orgulho nacional. Por todos os seus méritos técnicos, artísticos e narrativos, Ainda Estou Aqui é certamente um dos melhores filmes produzidos em todo o mundo no ano de 2024. This is a film that helps us to think how to survive in tough times like this. E agora eu queria saber a sua opinião sincera sobre Ainda Estou Aqui. É um dos seus filmes brasileiros favoritos de todos os tempos? Deixa aqui a sua opinião, seu recadinho. Também dê like, se inscreva no canal e ative as notificações no sininho. Vai ser muito legal se você ainda puder dar uma força se tornando um membro do canal. E assim você vai ter acesso a vantagens exclusivas. E a gente segue analisando todos os filmes indicados ao Oscar na categoria principal, sendo que a próxima sessão vai ser sobre o musical Wicked. E no domingo, dia 2 de março, eu espero você aqui no canal para a melhor cobertura do Oscar da internet brasileira. Até lá!